Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero agradecer ao irmão Silvio, que é o mantenedor do nosso site. Ele tem feito um excelente trabalho. Não é fácil, cuidar de um site, mas através do site eu podia rever os irmãos, eu podia ver as fotos, eu podia ver os eventos e eu podia principalmente ouvir as pregações de nossos pastores. E o pastor Silval falou sobre gratidão no domingo passado, acho que pela manhã, e ele demonstrou a gratidão dele por cada um de vocês que o ajudou durante esse ano que nós estivemos ausentes. Como Arão e Ur, que seguraram as mãos de Moisés durante a batalha, vários de vocês seguraram as mãos do pastor Silval, do pastor Fabiano, do pastor Carlos, durante a nossa ausência. Gratidão, irmãos, é uma virtude muito importante, na vida do ser humano. E eu não digo nem na vida do cristão. Gratidão é uma virtude humana, é uma virtude mundial, que precisa fazer parte da vida de todo ser humano, muito mais ainda da vida do crente, mas certamente da vida dos crentes e dos descrentes. Todos os seres humanos têm muitas razões para serem gratos. Mas a quem devemos agradecimentos? Você já parou para fazer essa pergunta? A quem eu devo ser agradecido? Aqui em Romanos, capítulo 13, verso 7, não precisa abrir, eu leio para os irmãos, a palavra de Deus diz: portanto, dai a cada um o que deveis. O que você deve às pessoas? Paulo disse: a quem tributo, tributo. Eu não gosto de pagar impostos, você gosta? Mas eu pago os meus impostos. Se eu devo, eu pago os meus impostos. Alguém me perguntou se eu seria empresário aqui no Brasil. Eu disse, claro que sim. E a pessoa me disse, mas é impossível ser empresário sem sonegar. Eu disse, então eu não seria empresário, porque se eu sou empresário, eu vou pagar todos os meus impostos. Haja vista que a nossa escola, a Escola Cristã Jaime Rose, pela graça de Deus, paga todos os seus impostos. Não é fácil, mas é o que a palavra de Deus ensina, amém, irmãos? A quem tributo, tributo. Então nós pagamos impostos. A quem imposto ou impostos, impostos. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então nós devemos muitas coisas às pessoas. Mas hoje eu quero falar principalmente da honra que nós devemos às pessoas. Nós devemos honra aos nossos pais, em primeiro lugar. Nós devemos honra aos nossos pastores, em segundo lugar. Nós devemos honra aos nossos professores, em terceiro lugar. Nós devemos honra aos nossos patrões, em quarto lugar. E em quinto lugar, nós devemos honra ao nosso povo, os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos companheiros. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então Deus quer que nós sejamos gratos, Deus quer que nós sempre demos graças por tudo que sucede em nossas vidas, seja coisa boa, seja coisa má, nós sempre devemos ser agradecidos. Mas eu sempre enfatizo a importância dos pais, não é verdade? Para mim, neste mundo, enquanto nós estamos dentro da casa de nossos pais, não existem pessoas mais importantes que os nossos pais. Enquanto nós estamos debaixo do teto deles, debaixo da bênção deles, são as pessoas mais importantes para nós. Por quê? Porque foram eles que nos deram a luz, eles que nos geraram, eles nos trouxeram a vida, eles nos deram a vida. Através da vida deles,
nós hoje temos vida. Já parou para imaginar isso? Então nossos pais são muito importantes, porque são nossos progenitores. E através deles, nós estamos aqui nesta noite. Eles são muito importantes. Nossos pais são mais importantes do que muitas vezes imaginamos. Nossos pais foram dados por Deus, selecionados por Deus, escolhidos por Deus a dedo para serem nossos pais. Eles nos deram a personalidade que temos. Goste ou não da sua personalidade, ela veio dos nossos pais, do conjunto, da conjunção dos nossos pais. Eu sou o que sou nesta noite por causa da personalidade da Dona Marilda e do Sr. Durval. E quando essas duas personalidades foram mescladas, deu no que deu, nasceu o que nasceu. Então eu devo muito aos meus pais, porque eles me deram essa personalidade que eu tenho. Os meus pais também, irmãos, eles morreram, no caso da minha mãe, e meu pai está morrendo a cada dia por minha causa. Os nossos pais estão morrendo um pouquinho a cada dia por nossa causa. Você já parou para imaginar nisso também? Eles estão dando suas vidas para que nós possamos viver. E eles estão dando o seu melhor para que nós tenhamos o melhor. Aquele pai que trabalha arduamente, que dorme pouco, que come mal. Aquele pai que sai para ganhar o pão todos os dias. Aquela mãe que lava, passa, prepara a comida. Eles estão morrendo aos poucos para nos dar o conforto que nós temos. Você se lembra, há 2 anos, quando o pastor Nathan Diedrich pregou as conferências dos jovens, no domingo de manhã, ele pregou Efésios 6:1, vós filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. E naquela manhã ele disse para os nossos filhos que os pais estão morrendo, literalmente por eles. Naquela manhã vários jovens vieram à frente para adorar a Deus, para agradecer pelos pais, e à noite nós tivemos talvez um dos melhores avivamentos espirituais que a nossa igreja já experimentou, porque nada agrada mais a Deus e nada abençoa mais a casa de Deus que filhos que são gratos aos pais. Nada glorifica mais a Deus que aqueles filhos que consideram os pais as pessoas mais importantes, mais sagradas de suas vidas. E nós experimentamos um grande avivamento espiritual porque os nossos filhos entenderam a mensagem de Deus. Portanto, os nossos pais merecem a nossa gratidão, merecem a nossa honra, merecem o nosso amor, o nosso respeito, mesmo quando eles estão errados, porque eles não são perfeitos, mesmo quando eles precisam dizer não, porque não podem sempre dizer sim, mesmo quando fazem escolhas que não nos agradam, mas são nossos pais e a eles nós devemos honra, a eles nós devemos gratidão. Mas nós também devemos honra aos nossos pastores. E quem são os nossos pastores? Eu espero que você não se sinta chocado com a resposta, mas pastor de fato é aquele que está presente e não aquele que está ausente. Isso quer dizer que neste ano que passou, eu não fui pastor de vocês, mas o pastor de vocês foram os pastores Silval, pastores Fabiano, pastor Carlos, esses irmãos que ficaram aqui, eles que estavam presentes, foram os pastores desta igreja. Pastor é aquele que está disponível 24 horas por dia. A palavra de Deus diz em Provérbios 27:23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Então o pastor é aquele que conhece, ele sabe o que está acontecendo com as pessoas, ele sabe o que se passa com as pessoas, ele está orando por elas, ele está preocupado com elas, ele está cuidando delas. Esses são os pastores de fato. É aquele que intercede por nós em oração, é aquele que se alegra com a nossa alegria, mas ele também se entristece com a nossa tristeza. Eu sei que na escola de medicina e também
nos seminários de teologia, nos ensinam que nós não devemos jamais nos envolvermos emocionalmente com os nossos pacientes, com as nossas ovelhas, porque nós não vamos aguentar. Eu entendo a razão deste ensinamento, mas biblicamente falando, é possível se alegrar e se entristecer com as pessoas sem ficar doentes por causa disso. Basta confiar plenamente em Deus. Mas realmente o pastor é aquele que chora conosco, é aquele que sente o que a gente sente, é aquele que se importa com a nossa vida. Então, meus irmãos, esses pastores merecem a nossa honra, esses pastores merecem a nossa gratidão, não o nosso desprezo, não o nosso desdém, mas eles merecem a nossa consideração. Nós devemos também ser gratos aos nossos professores. Já parou para pensar sobre isso? Quem são os nossos professores? São aqueles que ensinam a verdade e não nos levam para o mau caminho, porque há maus professores também, e esses não merecem a nossa gratidão. Mas são aqueles que complementam os ensinamentos de nossos pais, através do seu caráter, da sua índole, do seu exemplo de vida. São aqueles que trabalham na nossa inteligência, que nos ajudam a desenvolvermos como seres humanos. São os nossos professores da escola bíblica dominical, são os nossos professores do dia a dia. Eu digo que o melhor lugar para pessoas assim é a escola cristã Jaime Rose, né? São verdadeiros professores. Infelizmente, eu não tinha escola cristã Jaime Rose para mandar minhas filhas quando elas eram criancinhas. Mas a maioria de vocês, se não todos vocês hoje, tem uma escola, um refúgio para onde mandar seus filhos. Eu tenho certeza que se o Jaime Rose existisse na época de minhas filhas, elas teriam sido poupadas de muito sofrimento desnecessário. Nós devemos ser gratos aos professores. E nós devemos ser gratos aos nossos patrões. Quem são os nossos patrões? São aquelas pessoas que pagam o nosso salário. São aquelas pessoas que têm a autoridade de nos empregar e de nos despedir, de nos mandar embora. Patrões são aquelas pessoas que nos ajudam a sustentar a nossa família. A eles devemos obediência e honra. Eu sei que os advogados dizem que nós temos o direito de processar um patrão que fora injusto para conosco e que porventura desobedeceu a CLT. E eu não vou discutir os seus direitos, mas a palavra de Deus não fala de direitos, a palavra de Deus fala de responsabilidades, e ela diz que nós devemos honra, obediência ao nosso patrão, e nós devemos dar um grande testemunho, trabalhar por eles como se estivéssemos trabalhando por Cristo, trabalhar por eles como se Cristo mesmo estivesse ali e fosse o nosso patrão. Sermos agradecidos. E por último, irmãos, agradecidos ao nosso povo. E quem é o nosso povo? São os nossos irmãos em Cristo. Davi disse: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Quem são os seus companheiros nesta noite? São aqueles que temem a Deus e são aqueles que guardam os preceitos de Deus. São as pessoas com quem compartilhamos a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma salvação, os mesmos alvos. Eu vou lhes dizer isso. De quem ou do que sentimos mais falta enquanto estávamos nos Estados Unidos? Da comida típica brasileira? Nem tanto, porque minha esposa cozinhava todos os dias, geralmente fazia comida brasileira, melhor ainda, goiana. Então nós não sentimos assim tanta falta do tempero goiano, nós não sentimos falta da política do Brasil, nós não sentimos falta do trânsito de Goiânia, nós não sentimos falta do clima seco,
Sabe do que nós sentimos falta? Do Templo Batista Maranata. Saudade apertava todos os dias no coração. Por quê? Companheiros somos daqueles que temem a Deus, dos que guardam os mandamentos de Deus. Então, que o espírito de gratidão possa fazer parte de nós. E o que vai acontecer se você conseguir ser uma pessoa grata? Gratidão vai limpar o nosso coração da amargura, do orgulho, da impureza, da inveja, do ciúme. Nesta noite nós cantamos, né? Conta as bênçãos, conta quantas elas são. E isso vai limpar realmente nosso coração até de enfermidades que são causadas pelas emoções negativas. Mas é necessário contar as bênçãos. Gratidão vai prolongar os nossos dias sobre a terra. Nós vamos viver um pouquinho mais com gratidão. Nós vamos ter uma vida de qualidade. Nós vamos ter mais saúde. Também gratidão fará de nós pessoas melhores. Você será uma pessoa melhor se você conseguir ser grata. E gratidão irá nos livrar do pior tipo de pecado que existe, que é a ingratidão. Há um ditado que diz que quando a gratidão morre no altar do coração, já não há mais esperança para aquela pessoa. Então, nesta noite eu te dei só algumas ideias de como ser grato e para quem ser grato. Vamos ser gratos aos nossos pais. Talvez você, assim como eu, sabe que o seu pai não tem muitos anos de vida. Ele já está chegando aí perto da casa dos 80. E eu me lembro quando o meu pai operou do coração, com apenas 53 anos de idade, eu orei, oh Deus, dê para o meu pai pelo menos mais 15 anos de vida. E eu pensava, 15 anos é muito tempo, né? Agora eu estou dizendo, oh Deus, esqueça aquela oração que eu fiz e vamos começar de novo. Dê mais 20 anos de vida. Mas nós temos que aproveitar esse tempinho que ainda nos resta e demonstrar muita gratidão aos nossos pais. Vamos demonstrar gratidão aos nossos professores, pessoas que nos ensinam na igreja. Às vezes nós reclamamos com o professor que aparentemente foi injusto para com o nosso filho, a nossa filha, mas quando que nós agradecemos àquela professora, porque estão se dedicando aos nossos filhos? Vamos ser gratos aos nossos pastores. Eles realmente não são como a maioria de nós que tem horário de entrada e horário de saída, mas eles estão trabalhando 24 horas por dia. Jamais vão poder dizer não para um pedido seu e jamais vão poder desligar o telefone, porque o dia é o dia de folga. Vamos ser gratos a esses pastores, vamos honrá-los, vamos passar por cima dos seus defeitos, porque todos eles têm. Vamos ser gratos aos nossos patrões, que estão colocando comida dentro da nossa casa. Mas vamos ser gratos ao nosso povo, nossos verdadeiros amigos, nossos verdadeiros irmãos em Cristo. E gratidão, irmãos, vai transformar a nossa vida, vai resolver a maioria de nossos problemas, vai nos ajudar a sermos melhores pessoas. Eu sei que a festa é retorno do pastor Rômulo, Dona Raquel, Rochelle, Roxane. Mas sabe quem são os verdadeiros heróis? Que ficaram aqui, que sofreram com vocês, que pagaram alto preço para serem os pastores desta igreja? Você sabe, foi o pastor Silval, foi o pastor Fabiano, foi o pastor Carlos. E não podemos esquecer o pastor Everton, que trabalha para nós em Aparecida de Goiânia, com o mesmo zelo e a mesma dedicação dos pastores desta igreja. Então, eles são os nossos verdadeiros heróis. Deus está olhando lá do céu e Ele deve estar pensando, tudo bem, que bom que o pastor Rômulo voltou, né? Mas e os meus outros pastores, como ficam na história? Bom, eles ficam da seguinte maneira: eu não poderia ter viajado, não poderia ter me ausentado por um ano, se eu não tivesse esses melhores amigos ficando aqui
em meu lugar. É isso. E nós vamos honrá-los nesta noite. A nossa igreja recebeu uma oferta designada para os nossos pastores. Cada um deles vai receber uma oferta designada. A oferta não é necessariamente da igreja, mas foi dada através da igreja. E esta oferta é uma expressão de amor e de gratidão por tudo que esses pastores fizeram por nós